Ele entrou com um sorriso bobo no rosto e a imagem no peito, como se tivesse chegado em casa, mas não era casa, era um asilo, e eu já estava com a cabeça cheia. Meu nome é Marta, tenho 42 anos e sou enfermeira há 2 décadas. Nasci em Nova Iguaçu, mas já morei em tudo que é canto. Cidade pequena, cidade grande, quarto de pensão, aluguel dividido, casa de favor. Nunca parei muito tempo em lugar nenhum, nem com ninguém. Sempre fui sozinha. Falo isso não pra você ter pena, não. Só para entender que eu fui criando um tipo de casca. A gente vai levando tanta pancada da vida que começa a andar com o ombro travado, sabe? Pronta para se defender antes mesmo de alguém atacar. E com o tempo, a gente endurece por dentro também. Foi assim que eu virei essa mulher que não tem paciência para frescura, que resolve as coisas no grito, que já viu tanto sofrimento que parou de se emocionar. No asilo onde eu trabalho, não tem espaço para romantismo. É fralda, ferida, esquecimento, filho que some, neto que não liga, gente que espera a morte olhando para o teto. E eu tô lá todo dia, tentando manter tudo funcionando. Sem tempo para choro, sem espaço para fé. Aquele dia, eu estava virada do plantão da noite. Já tinha limpado o vômito, acalmado crise de demência, carregado cadeira de rodas escada acima, porque o elevador deu pau de novo. Nem café eu tinha tomado ainda. Estava sentada no refeitório tentando respirar quando o porteiro chamou no rádio. Marta, chamou um senhor novo aqui. Vieram deixar direto da assistência. Tá sozinho? Não tem família nem documento. Trouxe umas coisinhas. Levantei devagar, cansada até do peso da roupa. Fui andando pelo corredor arrastando o jaleco, pensando que era só mais um entre tantos. Mas quando cheguei na entrada, parei. Ele estava lá, velhinho, bem magro, suado, a calça rasgada no joelho, os olhos pequenos mais vivos. E no colo, bem apertada contra o peito, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, grande, dessas que o povo coloca no altar da casa, azul, com manto dourado e olhar de mãe. Na hora me subiu um troço, não sei explicar, uma mistura de raiva com vergonha, com um nó na garganta que nem era meu. Só sei que fiquei travada. A imagem parecia me encarar. Ele sorria, como se tivesse certeza de que estava no lugar certo. Falei mais alto do que devia. Que isso aí, seu moço? Vai entrar com tralho de igreja agora? Ele olhou para mim com calma e disse só isso. Foi ela que me trouxe até aqui. Aquilo me pegou de um jeito que nem sei explicar. Tive vontade de rir e de gritar ao mesmo tempo. Me dá isso aqui. Falei e já fui puxando a imagem dos braços dele. Ele ainda tentou segurar, mas estava fraco. A santa caiu. Foi direto no chão de cimento e quebrou. Um pedaço do manto rolou até debaixo do banco. Eu ouvi o estalo. Um som que gelou o peito. Fiquei parada. Não sabia se pedia desculpa ou se mandava limpar. Mas aí falei, no automático. Junta isso aí. Não é lugar para essas coisas, não. Aqui é lugar de cuidar de gente, não de ficar abraçado com estátua. Ele abaixou com dificuldade. Juntou 2 pedaços. Olhou para mim. A pele da mão dele tremia. O rosto estava calmo. Mas os olhos diziam outra coisa. Diziam que doía. Mas não por ele. Por mim. As meninas do asilo estavam ali perto. A cuidadora nova deu um passo para frente como se fosse intervir, mas parou. Ninguém disse nada. Já tinham me visto daquele jeito antes. Quando a paciência acaba, eu falo mesmo. Não tem filtro. Aí, quando ele estava se levantando, com os cacos da imagem nas mãos, olhou bem nos meus olhos e disse: "Ela vai cuidar de você, minha filha." Na hora eu revirei os olhos, virei as costas e fui embora. Mas aquilo ficou, martelando. Sabe aquela frase que entra por um ouvido e não sai mais? Ela vai cuidar de você, minha filha. Eu não acreditava em nada. Nunca acreditei. Cresci sem bênção, sem missa, sem vela acesa. A única santa que eu conhecia era a minha avó, que morreu no hospital lotado sem ninguém por ela. Para mim, fé era invenção. Um tipo de muleta para quem não aguenta a realidade. Mas naquele dia, alguma coisa começou a bater diferente. Eu queria esquecer a imagem no chão.
Queria que aquele velho tivesse ficado calado, mas não deu. Passei o dia ouvindo a voz dele na minha cabeça. E à noite, quando cheguei em casa, sozinha, com os pés doendo e o coração apertado, me peguei repetindo baixinho, sem querer: ela vai cuidar de você, minha filha. E pela primeira vez em muito tempo, aquilo me deu vontade de chorar. Tem coisa que a gente pensa que esqueceu, mas não esqueceu não. Tá tudo guardado em algum canto do corpo. Quando encosta, arde. E aquele velho com aquela imagem quebrada no colo foi isso. Uma encostada onde eu nem lembrava que ainda doía. Eu fui criada sem colo, sem abraço, sem ninguém para perguntar se eu estava com medo ou se estava triste. Meu pai foi embora quando eu ainda nem falava direito. Dizem que ele sumiu com uma mulher nova, mas eu nem sei se isso é verdade. Só sei que nunca voltou, nunca mandou carta, nem dinheiro. Sumiu de vez, como se eu não existisse. Minha mãe, ela era outra ausência. Tava ali, mas era como se não tivesse. Era do tipo que passava o dia de camisola, andando pela casa com a cara perdida. Tinha umas crises de choro do nada, depois ficava dias calada. Às vezes quebrava as coisas na cozinha. Às vezes só ficava sentada olhando o ventilador girar. Nunca me levou num parquinho, nunca me contou história para dormir, nunca me chamou de filha com amor. E quando eu tentava chegar perto, ela dizia: vai, Marta, me deixa quieta. Crescia ouvindo que ninguém ia fazer nada por mim, que o mundo era cruel, que a gente tinha que ser forte ou virava tapete. E foi assim que eu aprendi a sobreviver. Trabalhei cedo. Com 11 anos já lavava a roupa dos vizinhos por umas moedas. Depois fui para a faxina. A vida me ensinou na pancada. Aprendi a não esperar carinho, a não confiar em ninguém e a guardar tudo para dentro. Religião? Nunca tive. A única coisa que minha mãe dizia sobre Deus era: se ele existe, esqueceu da gente. E quando alguém aparecia com terço ou imagem, ela cuspia para o lado e falava: boneco de gesso, só serve para juntar poeira. Com o tempo, fui acreditando que era tudo mentira mesmo, que essa história de fé era só um jeito bonito de fingir que as coisas iam melhorar. E eu nunca gostei de fingimento. Tudo que lembrasse esperança me irritava, me dava uma raiva que eu não sabia de onde vinha, como se fosse um deboche. Como se o mundo risse da minha cara enquanto eu me matava para continuar de pé. Quando comecei a trabalhar como enfermeira, achei que talvez eu fosse mudar, que cuidar dos outros ia amolecer alguma coisa em mim, mas não amoleceu. Vi tanta dor, tanta injustiça, tanta solidão, que fui endurecendo cada vez mais. Passei a atender gente como quem segue um protocolo. Aplica remédio, troca curativo, anota no prontuário e segue. Sem olhar no olho, sem escutar história, sem envolvimento. Até que aquele velho apareceu. Na hora eu não entendi por que aquilo mexeu tanto comigo. Era só mais um paciente, mais um abandonado. Mas a forma como ele segurava aquela imagem de Nossa Senhora, o jeito como ele sorria, mesmo carregando tanta coisa nas costas, me deixou com um nó na garganta que eu não sabia explicar. Era como se ele segurasse ali tudo que eu nunca tive: fé, ternura, paz. E o pior, depois que eu quebrei a imagem e empurrei ele ainda me olhou com doçura. Me chamou de filha, como se realmente acreditasse que eu era digna de cuidado. Eu não estava acostumada com isso, nem com gentileza, nem com perdão, e aquilo me incomodou mais do que a própria cena da Santa Quebrada. Foi como se ele tivesse visto um buraco dentro de mim, um vazio que eu passei a vida fingindo que não existia. Depois daquele dia, comecei a evitar ele. Dava plantão e fingia que ele não estava ali. Quando passava pelos corredores, desviava o olhar. Mandava outra cuidadora levar o lanche, trocar o lençol, aplicar medicação. Qualquer desculpa servia. Mas ele sempre aparecia, sentado no banco do pátio ou na beirada da cama, segurando os cacos da imagem como se fossem ouro e rezando, baixinho, devagar. Quando me via passar, parava um segundo e sorria, sem falar nada, só sorria. Aquilo me desmontava por dentro, mas eu disfarçava. Fazia piada, fazia cara feia, tentava seguir.
Mas cada vez que ele me olhava daquele jeito, era como se cutucasse uma parte de mim que eu tinha deixado enterrada. Uma parte que queria colo, que queria fé, que queria ser filha de alguém. E eu não sabia lidar com isso. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e me dizer nos comentários de onde é que você está me ouvindo. Toda vez que eu passava pelo corredor e cruzava com ele, era a mesma coisa. Ele levantava o rosto, sorria com os olhos e dizia com aquela voz serena, firme, que parecia atravessar a alma da gente: Deus te abençoe, minha filha. Minha filha. Eu fingia que não escutava. Às vezes soltava um bom dia seco, sem parar. Outras vezes fingia estar ocupada, olhando para um prontuário, o chão, qualquer coisa. Mas o incômodo era o mesmo. Toda vez. Depois do dia da estátua quebrada, eu achei que ele ia me evitar. Que ia reclamar, guardar mágoa, ou pelo menos olhar torto. Mas não. Era como se aquilo nunca tivesse acontecido. Ele nunca mencionou, nunca me cobrou desculpa, nunca me julgou, só seguia ali, sentado na cadeira de rodas, com os olhos serenos, os dedos enrugados segurando um terço torto e a mesma presença que me deixava desconcertada. Eu comecei a sentir vergonha, mas eu disfarçava do único jeito que sabia, com grosseria. Se ele me chamava de filha, eu respondia com "tá bom, seu santo", e saía andando. Se eu via ele rezando, eu bufava alto, passava batendo porta, fingia estar apressada. Até a cadeira de rodas dele eu empurrava com força, como se quisesse correr dali. Mas por dentro, as coisas estavam mudando. Comecei a sonhar com ele, sonhos estranhos. Às vezes ele aparecia só olhando, sentado num banco. Outras vezes eu via a imagem de Nossa Senhora inteira de novo nos braços dele e eu chorava no sonho. Acordava suada, com o coração acelerado, mas fingia que não era nada. As noites viraram um peso. Vinha insônia. A cabeça não parava. E quando finalmente dormia, acordava com a voz dele repetindo aquela frase: "Ela vai cuidar de você, minha filha." Teve um dia que fui levar uns medicamentos no quarto ao lado e passei por ele. Ele estava rezando, como sempre, sozinho, em voz baixa, olhando para o alto com os olhos fechados. Aí uma das meninas que cuidava da ala chegou perto de mim e falou, bem baixinho, como quem compartilha um segredo: "Você sabia que ele reza por você todo dia?" Meu estômago virou na hora. Eu congelei. Fiquei olhando para ela, sem saber o que dizer. Sorri de canto e falei só: deve rezar por todo mundo. Mas ela respondeu: "Não, é por você mesmo. Ele diz o nome. Ele fala: cuida da Marta, mãezinha, ela precisa." Aquilo me desmontou por dentro. Entrei correndo no banheiro dos fundos, travei a porta, encostei na parede fria e deslizei até o chão. Chorei. Mas não foi aquele choro bonito, de novela, não. Foi um choro feio, abafado, com um soluço preso na garganta. Um desabafo sujo, pesado, do tipo que a gente segura por uma vida inteira até o corpo não aguentar mais. Chorei lembrando da minha mãe, sentada na sala com um cigarro queimando entre os dedos e o rádio tocando alto para abafar o silêncio. Lembrei de mim, pequena, deitada no colchão fino, ouvindo os gritos no quarto ao lado e fingindo que dormia. Lembrei de quando fiz 12 anos e entendi, de uma vez por todas, que ninguém vinha me buscar, ninguém me protegeria, ninguém me chamaria de filha com amor. E agora tinha um velho que eu mal conhecia, com um corpo frágil e uma fé que eu nunca entendi, rezando por mim todos os dias. Aquilo me bagunçou. Eu queria odiar, queria rir, debochar, seguir bruta, mas não estava mais conseguindo. A casca estava rachando. Mesmo assim, continuei tentando evitar ele. Era o que eu sabia fazer, o que sempre fiz, mas ele estava sempre lá. Quando eu passava apressada, ele me acompanhava com os olhos. Quando eu passava com mais calma, ele sorria. E quando cruzava comigo mais de perto, soltava: "Minha filha, Deus está cuidando de você. Ela também." E mesmo que eu fizesse cara feia, mesmo que eu não respondesse, lá dentro,
Alguma coisa mexia. Até que um dia ele não estava lá. Nem no pátio, nem no quarto, nem na cadeira de rodas perto da janela. Fui perguntar para a recepção. A cuidadora da noite me respondeu com um olhar já baixo. Ele caiu de madrugada. Estava indo até o banheiro. Caiu feio. Bateu a cabeça, fraturou o fêmur. Tiveram que levar para o hospital. A situação é delicada. Meu peito apertou, mas fiz de conta que não. Falei, que pena. E fui andando, mas não consegui continuar o dia. Fiquei me perguntando como, quando, por quê. Queria ter passado ali antes. Queria que ele tivesse me chamado. Eu senti medo de perder ele. E ainda não entendia por quê. Eu tentei evitar, juro que tentei. Quando soube que ele estava no hospital, com o fêmur quebrado e a saúde se complicando, meu primeiro impulso foi o de seguir a vida. Tem tanto idoso aqui dentro, Marta. Não dá para ficar se envolvendo com um só, eu disse para mim mesma. Mas era mentira. Eu sabia que era. 2 dias depois, a enfermeira do turno da manhã veio até mim no corredor com um bilhete amassado na mão. O nome dele no canto, a letra tremida. Ele pediu para te chamar. Quer te ver antes de ir para a cirurgia. Disse que não entra no centro cirúrgico enquanto você não for lá. Fiquei parada. Senti o coração bater no estômago. Olhei para o bilhete como se fosse uma sentença. O nome dele ali, escrito com dificuldade, me deu um aperto estranho. Respirei fundo, cruzei os braços e tentei ser prática. Não sei se posso sair agora, tem medicação para aplicar, ficha para preencher. A enfermeira me olhou com calma, como quem sabe. Não disse nada. Só ficou ali parada. Eu entendi. Estava fugindo. E não era da tarefa. Era dele, do que ele ia me dizer. Mas alguma coisa dentro de mim, mais forte que a minha vontade, fez meus pés andarem. Peguei o ônibus lotado até o hospital público onde tinham levado ele. Entrei naquela recepção gelada, cheia de gente tossindo, gemendo, esperando. Subi para o andar das cirurgias e fui até o leito onde ele estava. O cheiro era de soro e desinfetante velho. O quarto era escuro, sem janelas abertas. Lá estava ele, deitado, com a cabeça de lado, olhos fechados. A imagem quebrada não estava com ele. Claro que não. Tinha sido eu que destruí. Quando me aproximei, ele abriu os olhos devagar. Sorriu. Sabia que você vinha. Aquele sorriso doeu, porque ele não me olhava com cobrança, nem com tristeza. Me olhava com paz. Paz de quem não carrega rancor. O senhor chamou, eu disse tentando manter a voz firme. Ele ergueu a mão com dificuldade. Os dedos tremiam. Segurou minha mão com uma força que não vinha do corpo, mas da alma. Eu te perdoo, minha filha. E ela também. Aquilo entrou em mim como um golpe manso, um soco de silêncio. Não teve discurso, nem lágrimas correndo pelo rosto dele. Foi só isso, e foi tudo. Fiquei ali parada, segurando a mão dele com as 2 minhas. Olhei para ele e pela primeira vez na vida eu senti vontade de pedir perdão, de verdade, do fundo da alma, como uma criança que faz besteira e quer o colo da mãe. Mas eu não consegui. A garganta travou, o orgulho me puxou para trás. As palavras ficaram presas. Ele fechou os olhos, ainda segurava minha mão. Eu me sentei ali ao lado da cama, sem saber o que dizer, só respirando o mesmo ar que ele, em silêncio, sentindo que aquele momento era maior do que eu entendia. Depois de alguns minutos, ele soltou minha mão, com leveza, e voltou a dormir. Levantei devagar, saí do quarto com as pernas moles, os olhos embaçados. Desci as escadas como quem carrega uma tonelada nas costas. Quando cheguei na rua, o céu estava nublado. O vento me bateu no rosto como se fosse um tapa de realidade. Eu não fui trabalhar naquele dia. Voltei para casa e fiquei em silêncio. Sentei na cama ainda com a roupa do plantão e fiquei olhando para o teto. O rosto dele voltava e voltava. A mão dele na minha, a frase "Eu te perdoo, minha filha". E ela também. Nunca ninguém tinha me perdoado assim. Nunca ninguém tinha me chamado de filha com tanto amor e tão pouca cobrança. Naquela madrugada não dormi. Virei de um lado para o outro com a mente fervendo. Um peso que eu carregava fazia anos estava começando a se mover. Não tinha saído ainda, mas estava se mexendo.
Tava rachando por dentro. Acordei com o barulho do celular. Mensagem da supervisora. O senhor do leito 207 faleceu às 3h43 da madrugada. Li aquilo com um aperto no peito que não sei explicar. Fechei os olhos e senti como se tivesse perdido uma coisa que nem era minha. Um tipo de presença que, mesmo no silêncio, estava me dizendo que eu ainda podia mudar. Voltei para o asilo no dia seguinte com o rosto fechado. Mas por dentro estava tudo bagunçado. Na hora do almoço, uma das funcionárias me chamou no vestiário. Marta, tem uma caixa aqui com o seu nome. Chegou hoje de manhã. O motorista da ambulância que trouxe o senhorzinho deixou. Disse que era para você. Meu coração disparou. Eu nem respirei direito. Fiquei olhando para a caixa como se ela tivesse vida própria, mas não abri na hora. Levei ela comigo. Guardei no armário. Fiquei o resto do dia trabalhando com a cabeça em outro lugar. Fiquei o dia inteiro com aquela caixa me seguindo. Fosse no pensamento ou no armário, ela estava ali, como um peso, como uma pergunta que eu não sabia se queria resposta. Era uma caixa simples, dessas de sapato velho. Papelão gasto, fita adesiva por cima. Em cima, meu nome escrito com aquela letra tremida que eu já conhecia. Só de olhar o coração apertava. Esperei todo mundo sair do plantão. Fiquei para fechar o turno da noite. O refeitório vazio, o silêncio do asilo, só o som de uma televisão longe num dos quartos. Peguei a caixa e fui para o vestiário. Me sentei no banco de madeira encostado na parede, respirei fundo e abri. A primeira coisa que senti foi cheiro de coisa antiga. Não era ruim, era aquele cheiro de tempo, de memória, de passado guardado. Dentro tinha um pano de prato florido, dobrado com cuidado. Dentro do pano, embrulhados um a um, estavam os pedaços da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Cada pedacinho, até os menores, o manto, a cabeça, a base quebrada, tudo ali, como se fossem joias. Meu coração parou. As mãos começaram a tremer. Era como se ele tivesse catado cada caco com carinho e guardado para mim, junto, um papel dobrado, amarelado mas limpo, escrito com a mesma letra simples, firme, quase infantil. Ela vai cuidar de você e eu também te perdoo. Foi como um soco no meio do peito. Aquela frase entrou em mim com um peso que eu não sabia que existia. Segurei o papel com força, como se ele fosse evaporar. O pano escorregou das minhas pernas. Os cacos caíram no banco ao meu lado. Eu encarei tudo aquilo como quem encara o próprio reflexo depois de anos fugindo do espelho. Chorei. Chorei como nunca tinha chorado na vida. E não foi só pelo velho, foi por tudo. Pela minha mãe que nunca soube me amar, pelo pai que sumiu, pela menina que eu fui e que ninguém quis abraçar, pela mulher que eu virei e que aprendeu a machucar antes de ser machucada. Ali, sozinha naquele vestiário frio, com uma caixa de cacos no colo, eu chorei por mim. Depois de muito tempo ali, com o rosto encharcado e o corpo curvado, eu fiz uma coisa que nunca tinha feito na vida. Me ajoelhei. Num canto qualquer, entre o banco e o armário, eu me ajoelhei, de verdade, sem ensaio, sem saber por quê. Só fui, como quem é puxado por algo maior. Fechei os olhos, a voz embargada, as mãos tremendo. Não sabia o que dizer, nunca aprendi a rezar. Mas naquele instante, as palavras saíram do jeito que deu. Se a Simara estiver me ouvindo, eu não sei rezar, mas eu tô aqui. Desculpa, por tudo, por ter quebrado a imagem, por ter sido quem eu fui, por não ter acreditado, por não ter entendido. Eu não sou boa, nem sei se mereço perdão, mas se ainda der tempo, me ensino a ser diferente. Foi só isso, e foi tudo. Ali, naquele chão sujo de hospital, com a alma aberta e os olhos fechados, alguma coisa mudou. Não foi milagre de filme. Não apareceu luz, não ouvi voz, mas eu senti leveza, um tipo de paz que eu nunca tinha experimentado, como se alguém tivesse passado a mão nas minhas costas, como se pela primeira vez
eu tivesse um colo para deitar. Guardei os cacos de volta na caixa, com todo o cuidado do mundo. Enrolei no pano de novo, fechei a tampa e abracei aquilo como quem abraça um pedaço de si mesma que tinha se perdido. E naquele momento, eu sabia, alguma coisa dentro de mim tinha recomeçado. No dia seguinte, voltei para o plantão indiferente. Ninguém notou de cara, mas eu sabia. A forma como olhei para o primeiro idoso que chamei pelo nome, a maneira como segurei a mão da dona Lúcia que estava com dor, o tempo que fiquei sentada com o seu Aníbal só ouvindo ele contar a história. Coisas pequenas, mas que eu nunca fazia. A fé não brotou em mim como raio. Foi nascendo como semente, pequena, tímida, discreta, mas viva. E tudo começou com uma caixa de cacos. E um bilhete simples, escrito por alguém que me perdoou antes mesmo de eu saber pedir perdão. Depois daquele dia no vestiário, com a caixa nos braços e o joelho no chão, eu não voltei a ser quem eu era. E nem queria. Não foi uma mudança de um dia para o outro, não. Não virei devota, nem comecei a rezar de olhos fechados em voz alta. Mas dentro de mim, alguma coisa tinha virado chave. E essa chave abriu um lugar que eu nem sabia que existia. O espaço de sentir. Nos primeiros dias, comecei a perceber coisas que antes eu ignorava. O jeito que a dona Zuleide puxava o lençol até o pescoço quando estava com medo à noite. Como seu Aníbal só comia se alguém sentasse do lado dele. A voz da dona Inês, que tremia mais quando ficava muito tempo sozinha. Comecei a escutar, a sentar mais perto. Tá tudo bem, não só por obrigação, mas porque eu realmente queria saber. E foi estranho no começo, sabe? Porque o coração ainda estava meio travado, mas a cada vez que eu fazia um carinho no ombro ou ouvia uma história que ninguém mais tinha paciência para escutar, eu sentia algo como uma pontinha de paz. Uma manhã, entre uma troca de fralda e um chá quente servido no quarto 4, me peguei sorrindo. De verdade, sem forçar. Sorrindo porque algo ali dentro estava mais leve. Como se eu tivesse parado de brigar com o mundo por 5 minutos. A caixa com os cacos da imagem ficou guardada no armário do vestiário. Toda vez que eu abria a porta, dava de cara com ela. Às vezes eu só olhava. Outras vezes, tocava a tampa com a ponta dos dedos. Era meu lembrete, meu altar silencioso. Até que num domingo, sem planejar, saí de casa, peguei um ônibus e fui parar numa igrejinha do centro, dessas antigas, com um banco de madeira, vitral colorido e cheiro de vela derretida. Entrei tímida, como quem entra onde não tem costume. Me sentei num canto do fundo, quase escondida. Olhei para frente e lá estava ela, Nossa Senhora Aparecida, com o mesmo manto azul, o mesmo olhar doce que eu tinha quebrado um dia. Mas agora me atravessava diferente. Fiquei ali, em silêncio. A missa já tinha começado, mas eu nem prestei atenção nas palavras. Só sentia. O coro cantava e eu só ouvia o meu próprio coração batendo. Na hora que as pessoas começaram a ir até o altar para acender vela, eu fui também. Com as mãos suadas e o coração na boca, peguei uma vela pequena, acendi com cuidado, ajoelhei no canto e não soube o que dizer. Fiquei ali parada, com os olhos marejando. Tentei rezar, mas a única coisa que saiu da minha boca foi: me ajuda. Só isso, me ajuda. E naquele momento, aquilo bastava. Voltei para casa com o rosto leve, como se tivesse chorado por dentro e lavado o que precisava. No asilo, as mudanças começaram a ser notadas. "Marta, você está diferente", comentou uma das cuidadoras um dia, enquanto organizávamos os remédios. Acho que cansei de brigar com o mundo", respondi sorrindo. Até os pacientes pareciam perceber. O seu Aníbal me deu um desenho com lápis de cor, dizendo que era eu e um anjo. A dona Zuleide passou a me chamar de minha neta emprestada. E cada vez que isso acontecia, eu engolia o choro e só respondia: "Tamo junto". O que antes era peso virou presença. O que antes era rotina virou cuidado. Não virei santa. Ainda tinha dias de raiva, cansaço, irritação. Mas agora algo dentro de mim lembrava que havia um outro jeito de viver. E tudo isso sem fazer alarde. Sem contar para ninguém sobre a caixa, sobre o velho, sobre a imagem.
Era só entre eu e ela. Até que num fim de tarde fui chamada na sala da direção. Marta, queremos te propor um desafio. Você conhece bem essa casa, tem firmeza, sabe do serviço e a equipe toda respeita você. A gente queria que você assumisse a coordenação do setor de cuidados. Fiquei sem palavras. Eu, que um dia fui conhecida como a enfermeira bruta, agora recebia confiança e cargo. Respirei fundo, aceitei. E na saída, enquanto andava pelo corredor, já sabia o que ia fazer. Na segunda-feira, antes do expediente começar, fui até uma lojinha simples de artigos religiosos. Comprei uma imagem pequena de Nossa Senhora Aparecida. Aquela mesma. Cheguei no asilo mais cedo, chamei o porteiro. Coloca isso na entrada, por favor. Num cantinho, só para quem quiser olhar. Ele me olhou surpreso, mas não questionou. Pegou a imagem com cuidado e colocou numa mesinha de apoio, junto com um vasinho de flor que tinha ali. Fiquei alguns minutos olhando para ela, o mesmo olhar de antes. Mas agora eu sabia, ela não estava só cuidando de mim. Ela estava me ensinando a cuidar dos outros. Os anos passaram, nem sei dizer quantos exatamente. Só sei que quando olho para trás parece outra vida, outra pessoa. Como se aquela Marta que quebrou a imagem e porrou o velho tivesse ficado no passado junto com tudo que doía. Hoje, logo na entrada do asilo, tem uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Pequena, mas bonita. Fica numa mesinha com um vasinho de flores frescas e uma vela de LED acesa dia e noite. Quem quiser, reza. Quem não quiser, só passa. Mas ninguém tira de lá. E ninguém mais ri, nem vira a cara. Eu chego todo dia, encosto a mão na imagem e falo baixinho. Cuida de mim, mãezinha. E começo o dia. No meu armário, continua guardada a caixa. Aquela mesma, a de papelão, com pano florido e os cacos da imagem que eu quebrei. Nunca mostrei pra ninguém. É meu lembrete, meu altar secreto. De vez em quando abro, olho os pedaços e respiro fundo. Não como quem se culpa, mas como quem não esquece de onde veio. Porque a verdade é que ela me reconstruiu com os mesmos cacos que eu quebrei. Hoje sou coordenadora do setor de cuidados. A equipe confia em mim, os pacientes me chamam pelo nome, às vezes até me chamam de Tia Marta ou Dona Marta, dependendo da idade e da memória. Mas o que mais mudou foi dentro de mim. Eu aprendi a escutar. Aprendi que cada idoso que entra por aquela porta carrega mais do que remédio controlado e histórico médico. Carrega saudade, carrega dor antiga, carrega história que ninguém mais quer ouvir. E eu escuto, com tempo, com atenção, com coração. Teve um dia que uma senhora, Dona Olga, deitou a cabeça no meu ombro e disse: "Você tem mãos de mãe, sabia?" Chorei escondido depois, porque eu, que passei a vida toda sem saber o que era colo, hoje consigo ser colo para os outros. E isso, para mim, é um milagre mais bonito que podia acontecer. Rezo, do meu jeito, sem palavras decoradas, sem fórmula. Às vezes só fecho os olhos e penso em quem está precisando. Às vezes peço, às vezes só agradeço. Teve um tempo que eu achava que fé era para quem não aguentava a vida. Hoje eu sei que fé é para quem vive de verdade. Porque viver de verdade é enfrentar os dias com o peito aberto. E isso só se faz com fé. Outro dia chegou um senhor novo, bem fraquinho, Parkinson avançado. A mão tremia tanto que ele não conseguia segurar o garfo sozinho, mas chegou com um saquinho de pano agarrado no peito. Dentro, a imagem dele, pequena, gasta, Nossa Senhora Aparecida. Quando tirou da sacolinha e colocou no criado mudo do quarto, me olhou com os olhos marejados e disse: "Ela nunca me abandonou." Senti um nó na garganta. Sorri. No fim do dia voltei lá. Ele estava tentando colocar a imagem de novo na sacola, mas a mão não deixava. Fui até ele, sentei do lado, peguei com calma e ajeitei o manto da imagem que tinha soltado da base. Ele me olhou com os olhos brilhando. Disse: "Você acredita nela?" Respirei fundo. Segurei a imagem com as 2 mãos e entreguei de volta para ele com carinho. "Acredito sim, meu velho. Ela vai cuidar de você, como cuidou de mim." Ele sorriu. Eu também. Saí do quarto com o coração leve
com a certeza de que tudo valeu a pena. Cada lágrima, cada queda, cada caco. Porque hoje eu sei, não importa o quanto a gente tenha quebrado a fé um dia, uma mãe de verdade sempre junta os pedaços. E Nossa Senhora fez isso comigo, sem pressa, sem castigo, só com amor. E se você gostou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e me dizer nos comentários de onde é que você está me ouvindo.